E então, morre César. E, em 44 a.C., com a morte de César, que detinha todo o poder de Roma, mas que nunca fora imperador, o controle do Estado se divide entre 3 generais: Marco Antônio, Lépido e Otaviano, ou Otávio simplesmente. Mas o poder, frágil como é, logo se desestabilizou. Lépido perde rápido sua influência para Otaviano. Marco Antônio vai ao Egito e passa a governar a parte oriental do Império, enquanto vive sua aventura shakespeariana com Cleópatra, até que eventualmente, de forma dramática, Cleópatra se suicida, e logo em seguida Marco Antônio é derrotado no campo de batalha por Otaviano, no ano de 31 a.C. Este, que era herdeiro direto de Júlio César, foi o responsável pela derrota dos conspiradores ligados à sua morte. E também foi quem concentrou em si o poder máximo de Roma, fundando em 27 a.C. o famoso e o grandioso Império Romano. Nomeado Princeps Civitatis, ou primeiro cidadão do Estado, Caio Júlio César Otaviano Augusto, este, o primeiro imperador do maior império do mundo conhecido até então. Ele acreditava que a grandeza do império deveria se refletir em toda a cultura latina e história de todo o povo romano. Então, para erguer os alicerces mais heróicos no até então aceito mito de formação de Roma, contrata um poeta. É na epopeia Eneida do poeta Virgílio em que se conta a narrativa da origem de Roma, de um início bem anterior ao nascimento de Rômulo e Remo, meninos criados pela loba. Este novo mito foi criado pelo poeta, traçando a árvore genealógica do poder romano, começando com Enéas, o herói troiano, até Otaviano, figura máxima do império. Mas quem contou essa história? Quem era Virgílio? E por que foi ele o homem escolhido pelo imperador para contar essa história? Virgílio foi um poeta imenso, que fez jus à Roma em que viveu. Publius Virgilius Maro, ou simplesmente Virgílio, nasceu em Mântua, no norte da Itália, no ano de 70 a.C. Filho de família relativamente modesta, mas não pertencente à camada popular, começou sua vida de estudos em Cremona. Posteriormente, os continuou durante um período extenso em Milão, até completá-los em Roma. Quando chega em Roma, Virgílio se associa ao poder. E associar-se ao poder significa, basicamente, passar a se relacionar com indivíduos de renome. No caso do poeta, desenvolveu amizade com um sujeito chamado Caio Mecenas. Perceba, o Mecenas, não um Mecenas. Ao longo do renascimento cultural na Europa, convencionou-se chamar-se de mecenas aqueles sujeitos importantes e ricos que financiavam artistas e literatos, como foi o caso de Cosme de Médici, por exemplo. Mas esse termo é derivativo do nome Caio Mecenas, que viveu em 68 a.C. até 8 a.C. em Roma. E foi o benfeitor responsável por financiar um círculo de intelectuais e artistas que até hoje são muito famosos, entre eles Virgílio. Mecenas foi, também, amigo e conselheiro pessoal do imperador, fazendo a ponte entre o poeta e o governo. Ou seja, quando ele foi contratado para escrever a tal epopeia Eneida, Virgílio já era um escritor muito reconhecido. Segundo Domingos Pascoal Segalha, professor que traduziu o texto para o português, Virgílio viveu num dos momentos mais brilhantes do Império Romano e gozou de estima e proteção do imperador César Augusto e de Mecenas, homem íntegro e afável, dotado de forte e elevada sensibilidade poética. O período ao qual se refere o autor foi o conhecido como Pax Romana, ou Paz Romana, em razão do fim dos muitos conflitos internos que marcaram o fim da República, e nesse momento ninguém se opõe ao imperador. Então, podemos traçar aqui uma diferença fundamental entre o Virgílio e os autores de epopeia famosos até então como Homero. Na contrapartida da história vaga de Homero e da tradição oral que deu origem aos poemas muito antes de ser fixados em papel, o poeta latino era um escritor num sentido muito mais próximo do contemporâneo, e sua vida foi inteira documentada, e seus textos foram compostos nessa mídia física desde o início. E, ainda que Homero tenha esse caráter fundador, há muitos estudiosos que defendem que, do ponto de vista de tradição literária, Virgílio é muito mais significativo e sua influência é bem mais abrangente do que a do próprio Homero. Em primeiro lugar, por sua língua ser latim. Em segundo lugar, por seu povo ser romano, que era extremamente expansionista. E por último, pela imensa e notável qualidade
do texto escrito. Dante Alighieri, por exemplo, na Divina Comédia, usa o Virgílio como seu personagem guia e não esconde sua admiração pelo latino, colocando-o num patamar muito superior ao dos poetas gregos. Enfim, a fama que havia adquirido êxito da Eneida teria vindo de outros textos, que são bucólicas ou éclogas e geórgicas. Ambos textos de caráter pastoril, nos quais demonstrava um inusitado conhecimento de diversas atividades agrícolas. E são textos de reconhecida qualidade, mas que pouco tinham a ver com os temas tratados na epopeia que o fez entrar para a história. Ah, detalhe! A epopeia Eneida foi publicada póstumamente, portanto depois da morte do autor. Pois é, esse texto tão famoso foi publicado logo após a morte do autor, aos 51 anos, no ano de 19 a.C. E acredita-se inclusive que a Eneida não está livre de erros e acabamentos que Virgílio não conseguiu dar antes da morte. Mas essas pequenas imperfeições são minúsculas diante dos méritos desse clássico que atravessou as barreiras do tempo e que, não me odeiem, mas a gente só vai observar com calma no próximo vídeo. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora que você conhece um pouco mais do Virgílio, você já está preparado para nos próximos vídeos conhecer essa aventura animal que é a Eneida, que não exatamente é a aventura mais fácil de ler, mas ela é bem legal. Bom, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de tema, se você gosta dos vídeos que a gente tem feito sobre literatura e sobre artes, comenta aqui embaixo, dá seu joinha, se inscreve no canal, compartilha. Ou se você não gostou e se tem alguma crítica, elas são muito bem-vindas, você pode comentar aqui embaixo ou nos mandar por e-mail no contato@canalrevisão.com.br. Nesse e-mail nós também recebemos roteiro de quem quiser contribuir com alguma coisa. Ou então, se você quiser nos ajudar de uma forma um pouco mais direta, a gente tem um financiamento coletivo, chama apoia.se/canalrevisão. E não parece, mas ajuda muito a gente a manter esse canal aqui que dá um trabalhão para fazer. Fora isso, a gente também tem um podcast para você consumir a revisão quando você estiver no busão, quando você estiver indo para casa, enfim, sei lá. Bom, e é isso aí, galera. Nós falou!